porque tem um problema de corrupção generalizada, porque tem violação das normas do Banco Central. Tocava no tema da transferência de valor, sob múltiplas formas, sobre renda tecnológica, sobre intercâmbio desigual, sobre tudo isso. E, sobretudo, sobre exportação líquida de capitais. Aquele sujeito que fala em soberania monetária tem que enfrentar esse tema. Como é que vai fazer uma moeda soberana se tem um quinta coluna aqui que está rasgando essa moeda o tempo inteiro, exceto se tiver um controle estatal completo sobre os capitais e o controle da conta de capitais. Mas eu não vejo essa gente que tem que fechar a conta de capitais. Eu não vejo essa gente dizendo que tem que estatizar o sistema bancário. O máximo que essa gente diz é que tem que aumentar a concorrência entre os bancos. Qual é o banco que virá para cá? O JP Morgan, o Bank of America, qual é o banco que virá para cá? Os 500 bancos estadunidenses, qual é o banco que virá para cá? Não tem banco aqui, porque não virão. Então, aqui nós temos um rentismo que não vai entregar os pontos, só uma revolução brasileira é que vai ajustar a conta com eles. E nós não estamos aqui para disciplinar a taxa de juros, fazer uma taxa de juros, como é que eles chamam? Civilizada. Nós estamos aqui para construir um Brasil socialista, porque, como você disse, nós temos forças produtivas suficientes para alimentar nosso povo e para fazer aqui aquilo que, em alguma medida, a China fez lá. E que os Estados Unidos, na sua época, a França, na sua das revoluções burguesas, também fizeram. O que falta aqui, portanto, é a Revolução Brasileira. Porque nós não estamos... Ixi, travou de novo. Agora nem o áudio está vindo de Nildo Rix. Bom, estamos já com o Piero Leiner na sala aí nos ouvindo. Vamos ver se o Nildo consegue voltar para concluir o raciocínio. Senão a gente parte para a próxima etapa aqui da nossa análise, enquanto eu dou aí uns 30 segundos para ver se o Nildo volta. Eu peço para você que está nos assistindo mais uma vez que curta esse vídeo, compartilhe. Voltou, Nildo? Eu prometo voltar aqui, já que eu tenho que me despedir. Eu tenho questões da auditoria que não foram respondidas ainda. Eu quero saber a história lá do lançamento na amortização, que você explique por que uma decisão dessa foi tomada, porque eu acho que é deliberado, né, e tem seu sentido, razão de ser. E vamos discutir até isso que mais incomoda os keynesianos nossos aqui, que é o gráfico de pizza. Até isso eu quero discutir no mínimo os detalhes. Mas eu coloquei aqui a ambientação e como nós, marxistas, entendemos a auditoria da dívida. E por que ela é estratégica para nós. E porque, resumindo, eu não quero sentar com os banqueiros no fazano para discutir como é que eles vão conviver conosco. Eu quero, de fato, que é que os keynesianos deveriam ter, era fazer a eutanásia do rentismo. Não da maneira keynesiana. A nossa é a Revolução Brasileira, é discutir o regime da propriedade privada, do subdesenvolvimento, da dependência, e manter a riqueza aqui. E não para alimentar uma burguesia nacional com a qual não concordamos nenhum, para ter a soberania popular e construir o Brasil socialista. Então, Romo, na próxima terça eu retomo algo disso e encerramos esse capítulo. Uma lástima que nós tivemos esse problema de rede, mas eu já lancei aqui um conjunto de questões que me parecem fundamentais para ter uma interpretação marxista da crise e não fazer o cosmético. Definitivamente, eu não quero sentar no fazano com os do banqueiro. Ainda mais, Nildo Rix, porque nesse contexto aí de desvalorização cambial muito provável na frente, vai ver que eles vão regredir ao tempo da economia fechada. Quando surgiu o fazano, ele ficou famoso por causa do uísque. Mas o uísque era um negócio de contrabando, que vinha em galão, e sei lá, meio falsificado, botava na garrafa. Ainda mais agora, talvez, o uísque volte a ser falsificado, contrabandeado, etc e tal. Então, até para não passar mal e ficar com dor de cabeça depois, olha aí, é o pai do Diogo Mainardi. Olha a acumulação primitiva de capital do Brasil. Falsificação de uísque, é isso aí. Nildo Rix, bom dia para você e até a terça-feira que vem. Até terça-feira, um abraço a você e os expressionautas. Conversamos aqui com o Nildo Rix, ele que é economista, preside o IELA, Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina, e a liderança em nível nacional da tendência Revolução Brasileira no PSOL. Como eu falei, a gente já tem na sala para conversar conosco Piero Leiner, que é antropólogo, professor da Universidade Federal de São Carlos e ocupa a cátedra aqui no Duplo Expresso de professor doutor titular de Guerra Híbrida. Bom dia, Piero, bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso. Bom dia, Ramos. Tá ligado o microfone? Tá ligado, sim, senhor. Piero, olha só para fazer uma transição, um tema que a gente comentou na semana passada e que se relaciona a essa questão que a gente falava com o Nildo, da remessa de capitais, tem que fazer aqui uma retificação com relação àquela história que a gente viu
da Instrução Normativa da Receita Federal, que esclareceu que a nova taxa da contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos só se aplica de abril em diante, que é o seguinte: isso decorre, não foi a instrução normativa que inovou no direito brasileiro para aumentar de 15 para 20. Isso decorre da redação da própria Emenda Constitucional 103, que é a infame reforma da Previdência. Então, um espectador, um expressionauta de sobrenome Ferrari, me falta agora o primeiro nome dele, é com R, Rodrigo Ferrari, alguma coisa assim. Eu posso ver o nome dele aqui, porque eu mandei ontem essa mensagem para o Gilberto Bercovitch também, para o professor Luiz Moreira, copiei, e eles falaram, não, o expressionauta está certo, e a pessoa lá que tinha feito comentário no Twitter, professor de Direito Tributário, estava equivocado nesse caso, né? Então, olha só, deixa eu ver aqui, fazer justiça aqui para você ver como a nossa construção do conhecimento é feita em rede. Olha, vou te contar, esse WhatsApp tá uma bosta. Não consigo. Algumas mensagens mostram, outra não, e eu fico perdido com isso. Deixa eu ver aqui. Gilberto Bercovitch. Que não é Bercovitch, é Bercovitch, como viemos a descobrir. Aliás, que vai estar com a gente na sexta-feira, hein? Já combinei com o grande professor Gilberto Bercovitch, professor de Direito Econômico da da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que ele virá na próxima sexta-feira. Eu estou procurando aqui o que eu mandei para ele, não está aparecendo. Eu mandei para tá aqui o nome do sujeito. Leandro, não é nada de guerra, é Leandro Ferrari. Leandro Ferrari, obrigado pelo seu comentário aí. Não, isso aí que você está falando é besteira. O que acontece? E não é besteira. Por quê? Porque está aí na tela a Emenda Constitucional 103, que foi promulgada lá em novembro do ano passado. Peraí, então um retornozinho, deixa eu fechar aqui rapidinho o microfone do Piero. Olha só, está aqui lá em novembro do ano passado, essa Emenda Constitucional 103, a reforma da Previdência. Aí quando você desce lá o último artigo dela, ela explica quando que vai entrar em vigor. Tá meio cortando aí até, deixa eu diminuir aqui. Espera aí, um minuto, expressionauta. Vamos lá. Vamos ver quanta janela ficou aberta. Agora está na tela aí um pouco melhor, né? O texto todo. Aí você vê aqui, ó. Esta emenda entra em vigor. Aí tem uma... é diferido no tempo. Uma parte entra imediatamente, outra parte entra 4 meses depois, outra fica dependendo de lei que regulamente e tal. Mas olha só, o que nos interessa é o primeiro inciso aqui que fala, ó. No primeiro dia do 4º mês subsequente ao da data de publicação desta emenda constitucional, quanto aos dispostos no artigo 11, 28 e 32 do texto da emenda. Então você vê, ela foi publicada ou promulgada, né, em 12 de novembro, não sei se foi publicada no dia seguinte, o Diário Oficial, mas enfim, ali nos dias subsequentes, ou no mesmo dia, não sei. E aí o que acontece? Esse artigo, esse tal de 32, eu acho que é o da CSLL, da Contribuição Social do Lucro Líquido. Olha só, é esse mesmo, ó, 32. Até que entre em vigor lei que disponha sobre a alíquota da contribuição de que trata a Lei 7.000, blá, 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 de 88. Esta será de 20%, no caso, é a contribuição social sobre o lucro líquido, no caso das pessoas jurídicas referidas no inciso 1º do artigo da Lei Complementar 105, eu acho que é a Lei Complementar que trata do Sistema Financeiro Nacional. Aqui, exatamente. Ó, são consideradas instituições financeiras, banco, blá, blá, blá. Então, exatamente isso. Então, a própria emenda da reforma da Previdência, ela deu um tempinho aí para os bancos, fala o seguinte, olha, então, essa arbitragem, que eu acredito que deve ter havido, né, o pessoal, como o Nildo falou, os estrangeiros já estão metendo o pé, por isso que eu falei que e não é, assim, o que a gente falou, a gente atirou no que não viu, quer dizer, atirou no que viu, acertou no que não viu. Por quê? Essa arbitragem, para dar esse alívio para as instituições financeiras poderem pagar, né, elas que realizam aí, fazem um balanço nesse início do ano, aí pagam os dividendos, essa arbitragem que não haveria tributação, pelo menos nesses meses iniciais do ano, já que você teria aí também anterioridade tributária e tal, essa arbitragem já foi feita lá na época em que estava tramitando no Congresso. Então lá eles já combinaram o seguinte, de toda a lucratividade do ano de 2019, também do que for pago aí do primeiro trimestre, não vai ser cobrado os 20%, vai ser ainda 15% e só a partir de abril de 2020 que passaria para esses 20% a alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido. Então isso já foi colocado lá atrás. Eu até entrei numa discussão interessante ontem com o professor Gilberto Bercovitch, de, por exemplo, vamos supor que
o constituinte derivado, né, o nosso Congresso Nacional, com seu poder de emenda à Constituição, tivesse em mente o interesse do Estado Nacional brasileiro. E aí falasse, não, o importante agora é taxar esse pessoal aí da finança, os Aguiar, os Setúbal, os Moreira Salles, vamos supor, lá aquela família lá da Espanha, vamos supor. Aí, o que eles poderiam fazer? Diga, Piero. Só uma coisa. Então, por que em abril apareceu a proposta do PDT no Senado para aumentar para 50% e uma semana depois o governo jogou a proposta de 15% de novo? É uma coincidência temporal, assim, esquisita, mas, de qualquer forma, né, a gente tem essa é a questão. A gente tem princípios de tributação, até separei aqui, né, isso é importante para ilustrar a nossa discussão. Olha só, a nossa Constituição, lá cidadã, de 1988, ela traz as limitações ao poder de tributar. Aliás, vamos lembrar que foi com isso aí que surgiu até os germes de democracia, ou sei lá, de controle oligárquico do poder soberano, porque foi justamente contra tributação que surge o parlamento lá na Europa, falou no taxation, até nos Estados Unidos, é importante isso para a independência americana, no taxation without representation, não pode ter tributação sem ter representação. Então, isso aí tem tudo a ver, né, com a formação do Estado Nacional moderno, dos freios e contrapesos, etc. e tal. Então, é natural que a nossa Constituição, nosso pacto político, traga limitações ao poder de tributar. E aqui, olha, o artigo 150 fala, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e municípios. Aí está aqui o inciso 3. Cobrar tributos. A linha B. No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Então, por exemplo, se foi no ano passado, não poderia cobrar no ano passado. Só que você vê, aqui ele fala lei. Ele não fala emenda constitucional, ato normativo, fala lei. Lei está abaixo da Constituição. Essa aqui é a discussão teórica interessante. E aí, essa então é a chamada anterioridade, né, que tem que ser no exercício, só aplica se altera. Pode ser em 31 de dezembro, Pedro. Você cria um novo imposto em 31 de dezembro, já aplica 1º de janeiro, mas tem que ser no exercício fiscal diferente. A terceira é a noventena, para impedir esse do 31 de dezembro e já cobrar em 1º de janeiro, tem os 90 dias. Então, a linha C, antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na linha B, a anterioridade, né, do outro exercício fiscal. Só que é interessante, porque ele fala lei aqui. E aí eu perguntei para o professor Gilberto Bercovitch o seguinte, bom, mas isso daí foi uma emenda à Constituição, a reforma da Previdência, inclusive cheio de coisa no ato das disposições transitórias. Aí aquela discussão, o poder de emenda, de reforma, que é limitado pelas cláusulas pétreas, ele poderia fazer uma exceção aqui e falar que os 20% se aplicavam já nos lucros do ano passado, inclusive, né, um fato gerador anterior, ou então pelo menos de novembro para cá, pegando de novembro para cá. É uma discussão teórica, mas eu pensei o seguinte, né, às vezes é sacanagem, às vezes não é. Eu pensei, Piero, que essa história daí, o Rodrigo Maia, Eunice Oliveira, esse pessoal todo que fez essa emenda e colocou aqui, então, mais uma vez, seu texto da emenda da reforma da Previdência, colocou essa história de que só ia aplicar, então, o aumento da contribuição social do lucro líquido a partir do 1º dia do 4º mês subsequente à data de publicação da emenda. Eu pensei o seguinte, eles tentaram, talvez, a intenção fosse evitar a judicialização, haveria certamente, mas pelo menos nesse aspecto, a judicialização da reforma da Previdência, porque essa discussão, como eu falei, é interessante, aí do ponto de vista, se a emenda tivesse falado, olha, não, aplica imediatamente pelo menos desde novembro, pelo menos assim, essa tributação, a nova CSL. O que a gente ia ter? Não sei, estou pensando aqui. Auditores fiscais, o pessoal na Receita, né, dos sindicatos, entrando no STF ou começando a cobrar, aí a Febraban, de repente alugando a legenda, aí um DEM da vida e tal, e entrar com uma ADIM no STF, porque você pode ter controle de constitucionalidade de emenda à Constituição, dizendo que deveria haver uma interpretação conforme, alguma coisa assim, para dizer que não poderia, que tinha que ser só a história, que tinha, mesmo sendo emenda, teria que atender a essa noventena, esperar 3 meses, esperar essa história da anterioridade, só pode exercício fiscal o seguinte, e o pessoal da Receita, não, mas o Constituinte pode, né, tal, nesse caso, e essa discussão, se isso daí se inclui
né, se é um direito fundamental, e aí está barrado do poder de emenda e não. Então, de emenda do constituinte derivado ou não. Desculpa aí falar um pouquinho aí de direito constitucional para você que não é da área, mas isso é relevante para a nossa análise aqui, né? Então, de fato, né, a arbitragem já foi feita, seja com boas intenções, entre aspas, de evitar a judicialização da reforma da Previdência, pelo menos nesse quesito, né, já que a Febraban teria condições de contratar pareceres dos melhores constitucionalistas do Brasil, seja porque realmente falaram, olha, a gente vai dar aí a grana para vocês remeterem. A arbitragem não foi feita agora na instrução normativa da Receita Federal. Ela foi feita lá atrás, em novembro do ano passado, quando a gente sabe que ali os estrangeiros já estavam metendo o pé da Bolsa de Valores do Brasil, inclusive, né, até, a gente falando aí de 31 de dezembro, até 31 de dezembro de 2019, ninguém podia falar na grande imprensa, Valor Econômico, ou no Piguinho Vermelho, aí, Brasil 171, etc. Ninguém podia falar que o estrangeiro metia o pé, né? Só a gente aqui. A gente tá falando desde abril de 2019. O estrangeiro tá metendo o pé, tá metendo o pé. Mas no Piguinho e no Pigão, ninguém podia falar. Aí passou janeiro, foi autorizado a avisar, porque o pessoal já estava antevendo a correção aí do preço dos ativos, do real, etc e tal. Piero Leiner. Abra seu microfone. Foi? Sim, senhor. Não, assim, foi uma conversa técnica que para mim foge muita coisa. Assim, o que me parece, assim, tem algum desencontro aí entre o projeto de lei que o PDT tentou emplacar e logo depois isso passar como uma discussão do governo, e eles sequer citaram a reforma da Previdência nisso, e aí passa essa instrução normativa da Receita. E a imprensa publicou como se fosse, assim, alguma coisa não está batendo aí. Pois é, eu também, não, é o que eu falei, alguma coisa tem, eu concordo com você que alguma coisa tem. Mas, assim, em tese, essa arbitragem foi feita lá atrás, talvez o pessoal tenha rememorado agora. De qualquer forma, né, a lei do PDT, se ela passasse aí, ela teria que, sendo lei, sendo projeto de lei, ela teria que atender a exercício fiscal em noventena. Então, isso vai aplicar para o ano que vem, para 2021. Sendo emenda à Constituição, no ato das disposições transitórias, eu fiquei nessa dúvida teórica. Até o professor Gilberto falou, olha, depende, porque... Aí ia ficar aquela controvérsia, que o STF ia decidir, Piero. E mais do que o STF, o Ajax Fresh Lehmann ia decidir. A gente sabe o que é o STF hoje em dia. Então, a gente ia dar para os caras decidirem lá, e certamente não ia ser em favor do Estado Nacional Brasileiro, seria em favor da finança, por tudo que aconteceu até aqui. Se não houve aquela reorientação, se aquela reorientação editorial do DefesaNet não é genuína, como eu suponho que não seja, né, verdadeira, uma conversão aí na estrada para Damasco, eu acho que no final o STF acabaria dizendo, não, só do exercício fiscal seguinte, só tem que esperar os 90 dias também. Então eu acho que só ia aplicar, nesse caso, se passasse, mesmo que fosse emenda, e suscitasse esse questionamento constitucional, eu acho que só ia ser para o ano que vem, Piero, e não para esse ano. Agora, lá atrás, em 2019, eu acho que tanto havia a incerteza que eles colocaram esse artigo dizendo que só no 4º mês seguinte à publicação, para evitar a dúvida. Agora, o que é certo que você falou, que é uma coincidência temporal entre o PDT entrar com isso, aí sai a normativa e a imprensa dá como se fosse uma decisão do governo aliviar para os bancos, realmente há um desencontro de informações. Não, o que eu acho, assim, só voltando um pouco para a minha seara de discussão aqui, é que está tendo uma guerra de narrativa muito esquisita. Que é o fato de que, assim, eu estou recebendo constantemente e-mails e de listas de e-mails de militares e tal, onde a narrativa anti-banco está assumindo uma, vamos dizer assim, uma clareza muito grande entre eles, né? Ao mesmo tempo, assim, tendo voltado a assistir um pouco de televisão em canal aberto, pela curiosidade de ver o que eles estão falando, em jornal, etc. e tal, assim, é notável ver como os bancos passaram a ser, sempre foram, né? Mas, assim, os maiores anunciantes agora, né? Quer dizer, o dinheiro estatal secou absolutamente na Globo, sobretudo, e, assim, é inacreditável como você vê, às vezes, no mesmo intervalo, Santander, Bradesco e Itaú fazendo propaganda. E se colocando como, vamos dizer assim, os 3 pivôs que vão salvar o Brasil da pandemia, né?
dizendo que estão oferecendo linha de créditos baratíssimas, etc. Então, a gente sabe que isso tudo é uma lorota, né? E mais, né? Essa nova versão incrível, né, de que essa super baixa que teve na Selic, né, que pegou todo mundo de surpresa, né, entre aspas, como explicação de estar sendo como o agente catalisador de um novo boom da classe média sustentando uma alta na Bolsa de Valores, que está segurando de novo essa onda, né? Isso voltou de novo. O estrangeiro metendo o pé e a classe média entrando cada vez mais. Exatamente. O que eu acho curioso é, de fato, como os caras tomam a dianteira, né, Romulo, e são espertos, né? Sequestrar a pauta do discurso antibancário, enquanto antibanqueiro, na verdade, né, antibancário, antibanco, né, por parte desse pessoal, e alinhando, porque eles nunca falavam que isso era uma conspiração entre o sistema financeiro, a mídia e a esquerda, né? Então, de repente, a gente viu essa coisa aparecer entre eles. A ideia de que, enfim... E aí, né, aquelas coisas, assim, aquele discurso do Lula de anos atrás, né, nunca os bancos ganharam tanto quanto no meu governo, cai como uma luva para os caras, né? Assim, eu sei que ele deve ter falado isso na melhor das intenções, mas, assim, eu acho complicado, né? Você tem que calcular dali uns anos o que pode virar um negócio desse, né? É verdade. Então, é verdade. assim, é absolutamente notável como eles conseguiram fazer mais esse sequestro de pauta, né? Eu acho impressionante. Era a última bandeira que nos restava, o combate ao rentismo, os caras já pegaram. Já é anti-Globo, soberania nacional em defesa contra a potência, a agressiva França que quer nos tomar a Amazônia. Aí agora é o discurso anti-finança transnacional. Olha, incrível, Piero. Daqui a pouco eles assumem também a bandeira da reforma agrária. Que mais? Olha, meio que já casou, ô Piero. Tá desautorizado. Eles meio que já tomaram essa porque ontem o pessoal votou na Câmara, ou ia votar, botou na pauta, a chamada MP da grilagem, que legaliza a grilagem feita lá na Amazônia Legal. E aí, eu achei incrível. O relator, salvo engano, que era do DEM, falou o seguinte, olha, não, é preciso legalizar as ocupações na Amazônia pela paz no campo. É pela paz no campo, Piero, que você legalizar lá. Não, na verdade a gente já viu muito daquela coisa dos comentários do... Quem está grilando terra na Amazônia é sem terra, Piero, não é latifundiário, não. Então, pela paz no campo, a gente vai legalizar a grilagem. Ah, tá legal. Mas aqueles comentários, você lembra? Para liberar a mineração, etc, etc. Você lembra do que ele falava? Que isso era para aliviar a tensão que tinha no campo. Você tinha que deslocar, porque ele era claríssimo nisso. Ele dizia assim, é um deslocamento da população que está no campo do Nordeste, onde a condição é mais tensa, para ter uma vida boa lá, etc. e tal, né? Pois é. Estou procurando aqui a publicação. Vamos dar crédito, né? O deputado que veio com essa genialidade. Ó, em meio à pandemia, deputados tentam votar, então talvez não tenha saído ainda, a MP da grilagem. Foi uma matéria da Deutsche Welle Brasil, que saiu ontem. Eu acho incrível quando tem que ser... Eu sinto uma vergonha total quando é um veículo estrangeiro, e ainda mais um da imprensa OTAN, mas é porque tem essa agenda também, a gente tem que ter interesses aí internacionais que são contra a expansão da fronteira agrícola na Amazônia, e aí colocam o seguinte, ó, Fausto Pinato, foi o Fausto Pinato do PP, Partido Progressista de São Paulo. Ele pediu a inclusão na ordem do dia, argumentando que a medida provisória torna o procedimento mais eficaz, o que contribui sobremaneira com a tão almejada paz no campo. Pois é. E aí, olha só que incrível, Romulo, porque um amigo em comum nosso me mandou uma dica para eu dar uma olhada de um negócio que eu já tinha visto uma vez, que são as publicações de um professor de administração, não sei exatamente de onde, eu te mandei ontem até, acho que é Luiz Vale o nome dele. Sim. Mas por que ele mandou isso? Porque esse sujeito que tem uma série chamada O Cheque Mate Está Se Aproximando, que eu achei bastante interessante. Parece
que é um sujeito que tem algum acesso lá no quarto andar do Palácio do Planalto, entre os generais ali. Ah, é? Veja bem, não é exatamente um sujeito talvez que chegue até o capitão, mas ele chega até os generais. Olha só, saiu uma publicação, não sei se é o blog dele, mas chama O Livre. Aí por aí você já vê mais ou menos a orientação ideológica liberal, mas que está hospedado no Metrópolis. Eu não sei se o Metrópolis funciona que nem o UOL, que abriga blogs pessoais e às vezes até subpublicações de orientações ideológicas diferentes. Eu não sei se O Livre é uma publicação ou se é o blog dele. Eu acho que é uma publicação e ele mantém o coluna blog nesse O Livre que está hospedado no Metrópolis. E aí a publicação a qual você faz referência, o Checkmate caminha para o desfecho. O autor é Luiz Antônio P. Vale e fez essa publicação no dia 23 de dezembro de 2019. Piero. Pois é, e qual é o ponto? Aí eu li alguns, vamos dizer assim, algumas postagens dele, são muitas, né? Acho que essa série do Checkmate são 20, mais ou menos, mas mais ou menos ele está dizendo o seguinte, ele aponta para coisas que a gente aponta aqui há muito tempo, entendeu? Uma crise gigantesca do dólar, ele tem essa, vamos dizer assim, essa ideia, né, de que ele está falando que está existindo uma corrida para o ouro e também para papel moeda que sumiu do mercado. Ele tem uns cálculos ali, eu não sei exatamente de onde ele tirou, mas ele diz que só na Europa os caras guardaram em papel moeda 1,6 trilhões de euros, eu acho, debaixo do colchão mesmo. Porque eles não estão mais confiando nos sistemas eletrônicos, querem o negócio em cima do que já está circulando no mercado. Piero, é aquela questão do pessoal com medo de um plano Collor global, porque é aquela história do curralito, curralon. Plano Collor, que é para das antigas, vai lembrar em 90, e quem é mais novo um pouco vai lembrar 2001, 2002 na Argentina, em que, para evitar, né, um risco sistêmico e a quebra do sistema financeiro, estabelece o seguinte, olha, cada pessoa, você, independentemente de quanto você tem na sua conta corrente, na sua aplicação financeira, você só pode sacar, vamos dizer, R$500 por mês, entendeu? Problema, mas o aluguel é R$500 para todo mundo, do Zé da Silva da esquina ao Jorge Paulo Leman, se ele morasse no Brasil, R$500 para todo mundo. Foi isso. Eu acho que a quantidade ali era 50 mil cruzeiros novos. Era 50, assim. Era 50, mas é aquela história até... Por isso que eu falei 500. Mas o da Zélia, que depois a gente veio saber, né? Dramas pessoais, pessoas se jogando, matando e tal. Mas aí a gente pensava, né? Pô, esse número aí, 50, deve ter tido um cálculo super complexo para chegar, porque... Por que 50 e não 45 e não 55? Deve ter um cálculo sensacional. Aí depois da queda do governo Collor, a gente soube que não, que era uma daquelas festas lá, não sei se animada, né, não sei o que foi, mas enfim, o pessoal ali disse que ficou com 3 cartinhas assim, 25, 50, 75, ou então alguma coisa assim, 5, 50, 500. Quem tirar? E tiraram 50 e tal. Aí foi assim que foi definido o valor, Piero Leiner. Foi isso, né? Mas eu não sabia disso, não. Tem esse bastidor aí. Deixou todo mundo seco, isso era dinheiro de pinga, né? Era um negócio assim, meio absurdo. Drama, foi drama. Eu lembro, era criança e me traumatizou. Seja como eu já estava, acho que eu tinha uns 20 anos. Pois é, aí acontece o seguinte, né? Algumas pessoas lá de Wall Street vêm cogitando essa hipótese de um plano Collor global. E é aquela história de meio de dominó. Se acontece nos Estados Unidos, a Europa imediatamente é obrigada a fazer isso também. Então, quem está pegando esse dinheiro físico, talvez guardando em cofres, vamos lembrar o Nussmann colocando as barras de ouro aqui na Suíça, talvez guardando num cofre em casa, tá com medo de um dia chegar no banco e o banco falar, não, só pode sacar $50 por mês. Então a pessoa já está guardando em casa um dinheirinho, uma moeda forte, Piero Leiner, que aliás, eu falo, não quero causar pânico em ninguém e tal, mas eu sempre, desde que começou aí esse mergulho, não mergulho, eu falo pra minha família, guarda num lugar seguro, numa moeda forte, um valorzinho, assim, para você não passar necessidade. Não é muito, não, mas um valor para você aguentar um mês, 2 meses, alguma coisa assim. Pode crer, mas aí o que o cara está falando ali é que o que está contribuindo muito para isso é que a China está pretendendo dar um pinote na finança global, né? E
está comprando ouro doidado por conta disso, né? Secando o mercado de ouro. E ele falou, isso está subavaliado, ele próprio coloca ali, porque isso diz respeito ao ouro que está registrado, que está dentro do sistema, certificado de ouro, o ouro e tal, está contabilizado. Agora, e todo o nosso ouro que está sendo contrabandeado da Amazônia e de outros lugares, da Amazônia peruana, da África e tal, esse também deve estar sendo, indo parar todo lá, não é mais o ouro de Moscou, é o ouro de Pequim, Pieruline. Pois é, mas aí é que ele entra nessa coisa, e eu acho que essa foi a chave de engate dele no pessoal militar. Porque ele imediatamente comprou a história, né, e mistura lá nos textos dele a coisa de que as ONGs, então, são organizações de contrabando de ouro e de minério daqui, né? E, enfim, ele entra nessa coisa e em toda a chave discursiva, né, de intervenção internacional nas terras brasileiras, e eu acho que aí foi uma via de acesso. Uhum. E é super curioso, Romulus, porque ele cita um texto, e eu não sei se esse sujeito é ligado a ele ou não, que é um cara que saiu do exército para ser coach, coisa de administração e tal, um tal de Clinson Oliveira, vai lá, que é um cara que está falando desde 2017, se não me engano, desde 2019, numa teoria que ele chama de imunização cognitiva. Assim, é sério, Ramos, ele está, vamos dizer assim, ele está pegando isso de algum lugar, né? Imunização cognitiva, olha só. Imunização cognitiva. É um daqueles prints que você me mandou? Não está nos prints que eu te mandei, não. Ah, tá. Eu achei super tarde, ontem à noite, mas é bem interessante esse negócio, porque imunização basicamente cognitiva. Uma coisa que segue uma linha muito, vamos dizer assim, é bem paralela, né, a que a gente faz de análise aqui, só que obviamente ele inverte. Multiplicado por menos um. Ele, multiplicado por menos um, Pois é. Como eles sempre fazem, né? Sempre a esquerda que produz isso, né? De novo, a coisa do discurso de que, enfim, a esquerda comunista e o PT estão produzindo esses movimentos no Brasil. A chave que ele pensou isso foi basicamente uma coisa de recusa de cantar o hino nacional nas escolas, aquela discussão que teve, acho que em 2019, se não me engano. E aí ele vai para todo o projeto, para aquela linha paranoide mesmo, né? A máquina paranoica é acionada aí. E aí, sem esquecer, Piero, que é aquela aliança, né? O PT, o MST, com as Farc colombiana, com aquela organização aí do sul do Líbano. Não vou falar o nome, que da última vez, né, o Facebook derrubou quando falou, mas enfim, aquela organização do sul do Líbano. E as organizações criminosas do Brasil, né, PCC. Aí, isso que estaria vinculado, né? Aí até aquela história do Sérgio Moro vazar, aquela história do diálogo cabuloso, mas aí esbarra na realidade, tropeça na realidade. Porque a realidade do Evangelistão do Pó é essa aqui, ó, o MFITEX me marcou nessa publicação do Estado de São Paulo, olha, não é no Duplo Expresso que saiu, está no Estado de São Paulo. Essa publicação aqui, ó, vamos abrir, ver juntos. Ah, peraí, meu filho, vai? Não, peraí. Paywall? Não. Ele não vai mostrar nada, mas enfim, vou mostrar aqui o espelho, daqui a pouco eu mostro a matéria completa, mas aqui a manchete é a seguinte, ó. Armas de quartéis abastecem facções criminosas. Investigações apontam desvio de mais de 200 mil... Gente, não é assim um pente, não. 200 mil projéteis. Tentativa de aumentar controle sobre a munição. Ih, ô Piero, lembra daquela história aí do decreto e tal, para parar de controlar? Pois é, será que tem a ver com isso daí? Esse comércio clandestino de munição de quartel? Eu vou abrir aqui, já eu mostro a matéria sem o paywall do Estado de São Paulo. Piero Lai. Mas aí olha só que interessante, né? E esse sujeito, se o nosso amigo está certo de que ele está andando lá pelo quarto andar do Palácio do Planalto, né? Visitando lá os 3 generais que estão ali orbitando, né? O núcleo do poder. Aí olha que interessante, nesses artigos ele tem uma posição, né?
que basicamente volta a história do clube de Bilderberg e do Soros como os grandes agentes conspiradores para dominar, do globalismo para dominar, enfim, para exercer uma nova face do imperialismo. E com isso, olha só, Ramos, é incrível, porque eles sequestram duas pautas ao mesmo tempo. A pauta anti-imperialista da esquerda, Pois é. ao mesmo tempo sequestram o discurso do Olavo de Carvalho, que foi o primeiro cara que estava denunciando a coisa do Jorge Soros, né? É verdade. Lá atrás. Então eu acho assim, e esse nosso amigo até fez um comentário, né? Sabendo que ele, inclusive, é uma pessoa que colabora com toda a pauta nacionalista, e, inclusive, escreve com amigos e ex-amigos nossos que falam bastante disso, né? Ele falou, olha, eu mesmo acho um absurdo você colocar no mesmo nível Brasil e Jorge Soros, né? Isso são inimizades, assim, de escalas diferentes, né? Isso só para falar de toda a coisa dos bancos e tal, aí que vocês estavam discutindo antes aqui, você e o Nildo, e que a gente engatou, né, nessa coisa. Mas o que eu acho impressionante, como eles estão conseguindo, Rômulus, expandir o sequestro de pauta para todos os cantos. Cara, não vai sobrar nada, não vai sobrar rigorosamente nada para a gente pensar aqui, né? É o tal do domínio de espectro total. Eu quero avisar o Estado de São Paulo, ou melhor, como dizia o Paulo Henrique Amorim, os bancos que administram a massa falida do Estado de São Paulo, que eu sou ninja e não tem paywall que me barre. Então já consegui abrir aqui, não vou falar como, mas a matéria daí, ó, armas desviadas, e não vou dar dinheiro, não vou sair, não vou passar pelo paywall pagando não, vai ser vai ser com métodos ninja mesmo. Mas então, ó, armas desviadas de quartéis abastecem facções, clubes de tiro e milícias. Olha que maravilha. Investigações apontam desvio de mais 200 mil projéteis. Tentativa de aumentar controle sobre missão foi revogada por Bolsonaro. Aí uma matéria de Patrick Camporês, saída em 10 de maio. O desvio de armas e munições dos quartéis das polícias e do exército para facções criminosas, clubes de tiro e milícias virou rotina. Na segunda-feira passada, por exemplo, o Tribunal de Justiça da Bahia negou a soltura de um sargento da Polícia Militar, de 52 anos, preso em flagrante dias antes, em Salvador, com 3 pistolas que seriam vendidas a traficantes. O nome do policial só deve ser divulgado após o primeiro júri. Mas em instâncias superiores da Justiça, não faltam réus com identidade revelada, acusados de envolvimento em crimes semelhantes. De granadas de luz e som da presidência, como as utilizadas para dispersar multidões, a fuzis da Polícia Federal, o mercado ilegal de armamento vem se sofisticando cada vez mais. Um dos cooptados foi o sargento Marcelo Rodrigues Gonçalves. Cedido pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal ao Gabinete de Segurança Institucional, GSI, ele despachou em 2018, então ainda era na gestão Etchegóin, balas de fuzil e granadas de guarnição do Exército no Palácio do Planalto para pontos do Comando Vermelho no Rio. Ih, Piero, você queria falar um negócio de intervenção federal? Aí vai ver que a gente já está pegando aí um avião para o Rio de Janeiro. Ó. O caso de Gonçalves é um dos 15 inquéritos no Superior Tribunal Militar. Tá em casa. O Superior Tribunal Militar, aos quais o Estadão teve acesso também. Vamos falar, por que vazou? Vazou por quê? Por que vazou? Os processos revelam um esquema que começa com a cooptação de militares de baixa patente, passa por oficiais e termina na cúpula de organizações criminosas. Só esses processos indicam que pelo menos 200 mil balas de fuzis foram desviadas. Um corte pequeno no universo de casos investigados. Aí fala aqui de capitão Tiago Fonseca Lima, mulher, tenente fulana, e tal, e pá, e para blá blá blá. Aí tem aqui um mapinha, a matéria é longa, deixa eu ver se tem mais alguma coisa muito importante. Aí fala de vários estados da federação, onde está acontecendo esse desvio, você está vendo aí na tela. Eu coloco o link na descrição do programa, interessante, né? Então, vazam da Justiça Militar, lá do Superior Tribunal Militar para o Estado de São Paulo, né, essa publicação, dando conta disso. Mas eu queria fazer a sugestão editorial aí para o Nelson Durin, se ele está nos assistindo, que é editor lá do Diário do Sul, Defesa Net, naquela aba que ele tem, Guerra Híbrida e ala PCC, esquerda PCC, atualizar e colocar essa publicação aqui, então, de que 200 mil projéteis saíram de quartéis, né, quartéis certamente petistas,
para o crime organizado. Piero Leiner. Eu acho bem provável que ele bote isso, mas não na ala guerra híbrida, mas naquela ala que ele... É na ala guerra híbrida, mas naquela que ele fala do coup de presse. Verdade, boa. Boa, isso aí. É o golpe da olha, imprensa, Romulo, extrema imprensa, extrema imprensa. Extrema imprensa. Que gancho mais do que pertinente esse que você colocou. Obrigado, MFITEX, por me marcar. Se você aí que está nos assistindo vê algo de interesse da nossa análise aqui, me marque nas redes sociais ou então mande lá no grupo no Telegram. Piero Leiner. Porque, obviamente, toda a atenção dessa semana está girando em torno desse problema da Polícia Federal, né? Hoje à tarde vai ser às 15 horas, vai ou não vai ser o depoimento dos 3 generais, né? Nessa esticada de corda que o Celso Mello deu, depois a gente comenta isso. Mas veja bem, tudo gira, né, em torno de 2 eixos principais, né? E aí olha como a gente vai engatar essas coisas quando voltar para 2008. Os 2 eixos são o inquérito lá das fake news, né, de um lado, né, e como isso está associado ao chamado, né, gabinete do ódio, etc. e tal, enfim, aos filhos do Bolsonaro e tal. E na outra ponta, né, o caso das milícias, a ligação com Marielle, etc. e tal. Então aí, eis que aparece uma história absolutamente notável, né, dessas coisas que, enfim, são públicas. Só que as conexões não passam pela cabeça de imediato, né? E só nas conversas que vão aparecendo. E nessa noite, aliás, melhor até na madrugada, eu acabei tendo uma conversa com um outro amigo, né? Que tinha voltado à história da intervenção do Rio de Janeiro em 2018, né? Porque o que a gente cita muito da história da intervenção do Rio de Janeiro de 2018, né? É o general Braga Neto, que foi o interventor, né? E que hoje assumiu essa posição quase de um primeiro-ministro, né? O tal do presidente operacional, um artigo que inclusive saiu republicado lá no Defesa Net. Pois é. E esse amigo que teve alguma atuação, né, que chamaram ele para discutir uma questão de segurança pública lá, né, chamou a atenção para uma reportagem do Globo da época, que ele diz, e eu até te mandei no Telegram. Certo. Se você quiser pôr na tela aí. Vou colocar. O título da reportagem é Interventor Federal diz que Rio é um laboratório para o Brasil. Opa, mas é assim de papel passado, né? Eu acho incrível, não precisa... não é sutil. Tá aqui o print, um print do matéria do G1, do dia 27 de fevereiro de 2018. Interventor federal diz que Rio é um laboratório para o Brasil. Aí o lead, de acordo com Braga Neto, é o Braga Neto, não há planejamento de ações permanentes em comunidade. Segundo a autoridade, o objetivo da intervenção é recuperar a credibilidade da segurança pública. Matéria de Henrique Coelho e Marco Antônio Martins. Mas aí, olha só que coisa absolutamente notável, Ramos, porque ele estava comentando, né, que na época que ele foi chamado para discutir isso, ele foi encaminhado não para o Braga Neto, mas para o sujeito que tinha assumido como secretário de segurança do Rio de Janeiro de então, que vinha a ser o general, eu acho que era de brigada, mas foi promovido a divisão bem nessa época, Richard Nunes. O Richard Nunes estava, nessa época, comandando a ESEME, a Escola de Estado-Maior do Exército, que eu diria que é, vamos dizer assim, o principal centro de emissão doutrinária e ideológica do Exército, entre os altos oficiais. Ali é a joia da coroa, né? As pessoas falam na mão e tal, que é muito importante, que é trabalho de base, mas a pós-graduação é
a ECM. Ele era o comandante da ECM. Inclusive, se não me engano, foi ele que fez a transição na ECM para transformar as monografias que eles faziam. O major recebia o título de quadro do Estado-Maior do Exército, que é o que permite a ele se tornar um general no futuro. Quem não faz ECM não vira general, mas ele transformou isso em tese e dissertação reconhecida pela área de ciência política da CAPES. Mas vamos lá, isso é coisa. Enfim, esse Richard Nunes assume, como general de divisão, a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Ele tinha tido, segundo eu vi na biografia dele, numa notícia aqui eu vi o currículo dele numa notícia do DefesaNet, mas também no blog do Exército. Enfim, diz aqui, Nunes se formou em artilharia, né? Artilharia, de novo, mais um artilheiro. Quem é da artilharia, Holmes? É o Bolsonaro, é o Pujol, enfim, o pessoal da artilharia está nadando de braçada aí na nova realidade. Mas tudo bem, vamos dizer que é uma coincidência, né? Fez artilharia na mão e direito na UERJ. Aí foi seu colega, Olha Holmes. só. Ele tem mestrado em ciências militares na ECM e foi professor da Academia Militar de West Point, nos Estados Unidos, né? Antes da ECM, ele coordenou ações de defesa química, biológica, radiológica e nuclear na Copa das Confederações 2013, né? Olha, só vou colocar se alguém tiver interesse em olhar isso daí, quero ver se ele entrou via vestibular ou como militar, com aquelas histórias aí de transferência. Entrou numa história de transferência interna, ali na UERJ, inclusive, já foi desbaratado uma vez uma máfia que vendia essas vagas de transferência interna e não sei o que tal. Quero ver, tomara que esse general aí tenha entrado via vestibular junto comigo e com todo mundo, Piero. Mas aí, olha só que impressionante, né? Ele ainda depois comandou um contingente de pacificação da Maré. Eu acho que isso foi mais ou menos o que habilitou ele a assumir a coisa da Secretaria de Segurança Pública. Mas o mais notável vem depois. No começo de dezembro, ele sai do posto de secretário de Segurança Pública do Rio e assume a chefia de gabinete do general Vilas Boas, né? Mundo pequeno. No período dezembro até fevereiro de 2019, ou seja, um período curtíssimo, de 2 meses, ele assume a chefia de gabinete do Vilas Boas. E aí ocorre essa troca absolutamente notável, porque para onde ele vai? Ele vai para o Seconsex, que é o Centro de Comunicação Social do Exército, que ele está até hoje lá, né? Por onde já passou também o Heleno, não, Piero? Por onde já passou o Heleno, claro. Mas ele assume a posição do general Rego Barros, que hoje é o porta-voz da presidência da República, se não me engano é isso, né? Que ele assumiu. É um dos generais da ativa que estão cedidos ao governo. Ele foi mais de 4 anos, foi 4 anos e 9 meses, chefe do Seconsex, e passa numa cerimônia pomposa para o Richard Nunes, o comando do Seconsex. E aí ele, no discurso, fala essa coisa absolutamente notável, que eu quase caí de costas, e eu mandei para você o print até do que ele disse aí, se você quiser colocar são essas aspas tela, aqui, né? Você está vendo? É um print. Está aqui na tela, o pessoal está vendo em casa também. Que tem eles ali em forma, né? Fazendo a troca de comando, tá vendo? Uma foto deles. O Richard Nunes à direita é esse de bigode. Certo. E o Rego Barros à esquerda ali, né? E aí ele diz assim, né? O Rego Barros na despedida, né?
o ingresso do Exército Brasileiro nas mídias sociais foi lembrado, né? Essa notícia do DefesaNet, né? Aí, abre aspas, mergulhar de cabeça no submundo das mídias sociais, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, portal responsivo, e-blog, etc. E se tornar o órgão público com maior influência no mundo digital no Brasil, exigiu sangue frio na interlocução sem rosto, típica da internet, suor à frente do teclado e lágrimas de emoções pela conquista do cimo. Gente... Mas isso aqui é batom na cueca, Piero. Tá a maior aqui. influência na internet brasileira é de papel passado do Exército. De quando é essa publicação, Piero, a data? Deixa eu ver. Essa publica... Quando na troca de comando, isso foi em 15 de fevereiro de 2019, logo depois da posse do Bolsonaro. Ah, mas é para cair para trás E mesmo. você Então quer dizer que o entende Exército, o ele sujeito próprio que- fala que eles são quem mais influencia a internet brasileira. Olha. E que entrou no submundo do WhatsApp, do Facebook. WhatsApp, do... é importante. O que quer dizer WhatsApp. com isso, é. Rômulo? Ou Incrível. seja, Sincericídio, isso aí. quase que ele está dizendo aqui que esse negócio de gabinete do ódio não é tão diferente assim do que eles fizeram. Assim, Pois é. se você quiser deduzir que eles montaram o gabinete do ódio, assim, tá a um passo. Assim, se eu fosse um ministro do STF hoje ouvindo o depoimento das pessoas lá, eu pediria para eles esclarecerem o que foi esse discurso de saída do Seconsex. E eis que, de repente, assume o Seconsex o sujeito que era secretário de Segurança do Rio de Janeiro, que foi o responsável por fazer, como bem disse o general Braga Neto, do Rio de Janeiro um laboratório para uma OPSI no Rio de Janeiro, porque o Seconsex hoje virou um centro de operações psicológicas do Exército. Certo. Intervenção Então, veja federal como você essa. conecta todos os pontos. Intervenção federal essa, em que a gente teve, algumas semanas depois, a execução da Marielle, né, gerando aquele enorme impacto sismogenético com aquela rivalidade. Inclusive, né, teve, obviamente, a reação do nosso lado, né, com repúdio total, mostrando aquilo, mas possibilitou a saída do armário mais entusiástica do pessoal que falou, não, é isso mesmo, ela era do Comando Vermelho, vamos lembrar aquela desembargadora lá do Tribunal do Rio de Janeiro, e infelizmente, ainda ontem o professor Luiz Moreira lembrava isso, nós somos minoritários, né, na sociedade brasileira. Então, quando você ativa essa disputa na área da segurança pública, na área da questão, da questão social, tratar não como questão de polícia, nós somos minoritários. Então, foi criado ali, né, a Marielle, a figura dela e aquele assassinato era polarizador nesse sentido e criou uma expressão social maior de pessoas odiosas e odientas que saíram do armário com isso. Então, eu vejo aquilo, a hipótese de trabalho que a gente tem aqui, e é uma grande operação psicológica, né? Seja quem foi, que fez, executou e tal. E aí, assim, e aí o sujeito assume que está no controle da internet no Brasil, aqui, através de Seconsex, sendo digital influencer em massa. E o que a gente deduz disso? Pô, aí você chega logo de cara, começa o governo Bolsonaro, e aquilo tudo que a gente vem falando, Rômulo, desde sempre, da história dos projetos de controle da informação no Brasil. Pois é. Ou seja, se isso aí não é a tal da guerra híbrida, eu não sei o que ela é. Porque todas as teorias estão dizendo que ela é exatamente isso, entendeu? Ataque maciço em termos de operações psicológicas e controle informacional. Então, assim, isso aqui é quase a prova que a gente precisava, entendeu? Assim, mais do que atestada, que essas coisas de gabinete do ódio, olavistas, ala ideológica, enfim, é, na verdade, uma espécie de válvula de escape do próprio controle que, no limite, as Forças Armadas estão realizando. Né? Esse discurso aqui é a maior bandeira que eu já vi na vida. E não à toa, a turma toda da intervenção no Rio,
e do desenho que o Haiti forneceu. Passou lá pelos Estados Unidos, né? Assim, você olhar o currículo deles, todos eles passaram por esses colleges americanos e elaboraram esse desenho da intervenção e agora estão plantados no núcleo central do governo. Então, assim, para mim isso foi o carimbo, né? É o batom, chamado batom na cueca. Inclusive, Piero, olha só, quem quiser acompanhar aí as coisas que a gente levantou sobre o assassinato da Marielle, né, coincidências instigantes, está naquele artigo, né, muito lido, infelizmente, não comentado nem pelas pessoas que Marielle deixou aqui, então, nem sua irmã, né, que dirige o Instituto Marielle Franco, com financiamento internacional, nem a sua viúva, né? Não quiseram comentar os elementos que a gente trouxe aqui, nem o seu padrinho político, Marcelo Freixo, tampouco quis comentar, infelizmente, né? A gente queria que essas pessoas mais próximas comentassem as coisas inusitadas que a gente levantou aqui, mas o artigo, lá publicado em novembro do ano passado, é Cui Bono, finalmente, quem matou Marielle e por quê? Né? Piero, eu vou ler mais uma vez aqui, porque realmente eu tô que nem você, considere que eu só não caí para trás porque tem um encosto aqui, olha só. Então, aí você está vendo na tela a fotinho aí da troca de comando, então, lá da divisão do Exército sobre comunicação social, dizendo, ó, o ingresso, aspas, para o que saía. O ingresso do Exército Brasileiro nas mídias sociais também foi lembrado. Abre aspas para esse general Richard Nunes. Mergulhar de cabeça no submundo das mídias sociais. Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp. Ô Piero, isso aqui já era depois de denúncia de caixadores de WhatsApp. Você falou, isso aí é em fevereiro de 2019. Sim, então, 2019. Pois é, toda essa controvérsia já estava. Então, ele falar que ingressou no submundo de WhatsApp, depois que havia aquela discussão de financiamento de caixa 2, aquelas denúncias lá, aquela denúncia que no final ficou muxoxa, da nossa caríssima Patrícia Campos Melo, né? Foi num crescente, terminou num anticlímax danado, mas enfim, mergulhando no submundo do WhatsApp. Como é que o Exército mergulhou no submundo do WhatsApp? Ele não esclareceu, não? Eu concordo com você, eu acho que o Celso de Mello, lá do STF, poderia fazer essa pergunta hoje em nome da cidadania brasileira, né? Portal responsivo e blog, etc, e tudo. E se tornar, atenção, o Exército Brasileiro se tornar o órgão público com maior influência no mundo digital no Brasil. Isso daí tudo exigiu sangue frio na interlocução sem rosto, típica da internet, suor à frente do teclado e lágrimas de emoção pela conquista do Simo. Piero. E não só, olha só, na mesma notícia do DefesaNet, e nesse dia que ele falou isso, estavam presentes lá ministro da Defesa, general Fernando Azevedo, ministro do GSI, Augusto Heleno, comandante do Exército, general Pujol, e outras autoridades civis e militares. E aqui na matéria diz assim, o general Leal Pujol ainda destacou o trabalho realizado no campo das mídias sociais, para falar dos 4 anos do Rego Bastos ali, né? Disse assim, abre aspas, foi o entusiasta das novas tecnologias, contribuindo para que a Força tenha galgado posição destacada entre as instituições da administração pública federal. E veja bem, numa outra palestra que o general Richard deu na Escola dos Sargentos das Armas, quando começou aquela crise por conta da reestruturação da carreira dos militares, eles fizeram uma palestra na SSA, Escola dos Sargentos das Armas, e o general Richard foi lá fazer uma palestra sobre o Secunsex. E ele disse lá que uma das missões do Secunsex era manter a avaliação do Exército como positiva, sempre num patamar acima de 80% para a população brasileira, que é exatamente aquela ideia de que eles sempre vão ter que estar operando na ideia, no registro, de que eles são os salvadores da pátria. E aí, curiosamente, uma das coisas que o general Richard fez foi a reedição pela Biblex de uma palestra de 1948 feita pelo Gilberto Freire,
pelo Gilberto Freire na ESEMI, em 1948, que deu título a um livrinho, que foi essa palestra levemente revisada, chamada O Exército e a Nação. E ele destaca um trecho do Gilberto Freire, que eu até te mandei aí. Sim, está na tela. Está na tela? Uhum. Né? Que é um abre aspas, né? Porque o exército, que é forte e tem armas, não acaba com as favelas, expulsando do alto do morro as multidões que hoje vivem nos barracos, vida de bichos imundos? Por que o exército que tem tanques e metralhadoras não acaba com o comunismo? Por que o exército não acaba com o jogo de pif-paf? Por que o exército não resolve o problema da falta de carne, ou da falta de leite, ou da exploração dos peixes e dos legumes, ou dos muitos suicídios, ou dos muitos assassinatos, ou do tráfego no Rio de Janeiro? Enfim, o livro é reeditado com a clara intenção de fazer a reedição de uma coisa laudatória, porque é da ESEMI, o Centro do Pensamento Nacional, mas é do Gilberto Freire, a coisa pernambucana, Guararapes, etc, como o Exército, como o paladino da salvação nacional. Ou seja, é exatamente sobre disso que se trata, de fazer a projeção da noção do Exército como, vamos dizer assim, pivô da salvação nacional, que é isso que a gente tem falado aqui há várias semanas. Então, assim, cada vez mais essas coisas vêm se encaixando, e agora a gente só precisa ver quais vão ser, né, os desdobramentos dessa história toda entre STF e militares que se colocou agora, que eu não tenho, vamos dizer assim, a porta fechada em cima disso, se isso é um telecat, o que aconteceu, o que levou o Celso de Mello a dar essa esticada e fazer eles se exporem, porque, enfim, o que eles podem fazer? Eles podem se recusar a depor e obrigar o STF a ir lá buscar eles debaixo de vara numa condução coercitiva. Será que isso vai acontecer? Olha. B, eles podem ir lá e tentar fazer aqueles históricos discursos em que eles humilham para o público interno, né? Como foi, na verdade, tantas vezes celebrado o discurso de pessoas na Comissão Nacional da Verdade, quando militares eram convocados. Bem lembrado. Você está entendendo? Quer dizer, como foi o caso daquele paladino das Forças Especiais, o general Álvaro Pinheiro, que foi assim, a grande festa, que ele disse que ele foi lá na Comissão Nacional da Verdade e humilhou as pessoas ali, né? Isso é citado como um discurso histórico. Então, talvez, é disso que vai se tratar. Quer dizer, para o público interno, né, pode ter ali a chance deles botarem o STF no seu lugar de correspondência semiótica ao que foi a Comissão da Verdade há alguns anos atrás. Então, acho que o dia de hoje pode ser muito significativo no sentido de uma espécie de reedição da mesma narrativa que estava sendo colocada lá atrás, e talvez o jogo se resolva pendendo a favor dos militares, nesse sentido, né? Perfeito, perfeito. Piero, eu ia pedir para você elaborar um pouco o seu comentário. Coloquei um áudio seu na sexta-feira aqui falando disso um pouco, que é essa história da aquisição da Atmos, né, essa empresa de aviônicas, pela Saab, né, inclusive que deu origem, deu ensejo a essa publicação por parte do Paulo Gala, economista desenvolvimentista, falando: o Brasil transfere tecnologia para a Suécia. Esquisito. A publicação lá no blog dele, e eu pedi para ele comentar quando ele estiver aqui na sexta-feira mais uma vez. O próprio Nildo Rix já fez alusão a isso também. E você tinha identificado que isso tem a ver com o financiamento, com o patrocínio do Diário do Surto, do Defesa Net. Na verdade, não exatamente dele, né? Mas
dessa fundação, que eles são muito ligados, a Fundação Exult, né? E, curiosamente, eu tinha deixado aberto no meu computador aqui 3 publicações do DefesaNet falando de coisas que a Fundação Exult realizou na última semana. Só que o meu computador, sei lá, ele estava sobrecarregado de tanta coisa que estava aberta, e aí eu tive que dar uma reinicialização forçada e perdi as páginas. E depois eu não achei elas. Mas a ideia é, enfim, eles têm essa coisa, né, Holmes? Deu uma embaçada aí na sua tela, Piero. Dá um toque aí na câmera para ver se... Não, acho que agora voltou. Focalizou de novo. Pode falar, pode falar. Pronto. Que a Saab também estava ali como patrocinadora do DefesaNet de cabeçalho. Se você abre o site do DefesaNet, você vê Gripen brasileiro, etc. e tal. Mas, por algum motivo, eles publicaram esse artigo na semana passada de 3 professores do ITA, né? Isso. Enfim, que é, na verdade, um artigo interessantíssimo. Falando, na verdade, como a base industrial de defesa brasileira foi atrofiada e que o caso da Embraer era típico, porque, por exemplo, para fazer o jato E2, que é o jato principal da linha comercial deles, eles não conseguiam achar um cluster de empresas nacionais que desse conta de abastecer a própria produção desse jato, e que as empresas nacionais foram significativamente desnacionalizadas nos últimos anos. Ele não fala só de governo Temer e Bolsonaro, não, esse artigo. Ele está jogando isso lá para trás. Mas eu recuperei o link aqui, Piero, está na tela. Olha, é um artigo do dia 6 de maio desse ano, assinado, como você disse, por 3 professores lá do ITA, Thiago Cagliari, Gilberto Mor Correia, Lígia Maria Soto Urbina, intitulado, saiu lá no DefesaNet, intitulado O que esperar da política de desenvolvimento da indústria aeroespacial brasileira? Caso Atmos. Pois é. E eles passam, assim, dizendo assim, passam batido pelo caso da Mectron, né? Que vinha a ser, para quem não sabe, uma divisão da Odebrecht, Defesa e Tecnologia, que era responsável por muitos sistemas sensíveis de software e de produção de mísseis e tal, e que foi vendida por uma empresa israelense que se chama Elbit, que hoje tem praticamente o domínio de vários sistemas, de drones e de softwares que fazem o gerenciamento do controle das fronteiras do Brasil a partir daquele projeto do CISFRON, que foi um projeto muito importante na virada ontológica, vamos dizer assim, da doutrina militar brasileira, né? De uma doutrina, vamos dizer assim, que olha para uma expansão geopolítica da área de influência dos países andinos, Caribe, sobretudo, né? Para ligar de novo, vamos dizer assim, como ponto doutrinário principal, a ideia de uma guerra híbrida, enfim, baseada na expansão de um inimigo interno no Brasil, dado pela associação entre o crime organizado, grandes grupos empresariais, partidos de esquerda, sobretudo o PT, enfim, essa história que a gente já falou aqui 1 milhão de vezes, né? E essa transição da política de segurança pública, ou pelo menos em maior intensidade, do tratamento disso como uma questão de ocupação militar de território. Essa é uma grande expertise que Israel, por razões óbvias, desenvolveu, né, e que ela pode exportar. Essa Elbit, ela é líder, uma referência nesse mercado de drones em nível mundial, internacional. Então ela acaba de ganhar uma concorrência da União Europeia
para drones monitorarem o Mediterrâneo, né? E aí algumas ONGs aí de direitos humanos estão reclamando por quê? Com isso, as fragatas lá de monitoramento saem, elas têm a obrigação, de acordo com o direito internacional, de resgatar náufragos, etc e tal. Drone não resgata ninguém. Então, é uma saída em que você preserva o mesmo nível de monitoramento, mas sem a capacidade de dar vazão aí a quem naufragar na travessia do Mediterrâneo, Pedro. Sim, o Lício Monteiro, que é geógrafo e é colaborador aqui do Duplo Expresso, ele, para mim, é que tem as visões mais completas do que aconteceu, tanto no CISFRON quanto no problema da segurança no Rio de Janeiro, e ele fala o que é exatamente a importação de um modelo que é Líbano/faixa de Gaza, que a gente está passando, né? Quer dizer, esse é basicamente um modelo de segurança pública doutrina militar que está sendo gestado do CISFRON, muito a partir da cabeça do Vilas Boas, de passagem, que é o designer de todo esse negócio. Um coronel amigo até outro dia me lembrou, né, que o Vilas Boas jamais comandou uma unidade de tropa. Você sabia disso, Ramos? Batalhão e tal. Quer dizer, ele foi direto para o comando de área e sempre trabalhou em gabinetes, chefias, etc. e tal. Ele tem, talvez, isso que a gente poderia chamar de uma trajetória super intelectual, né? Dentro do exército, assim, burocrático, intelectual, vamos dizer assim. Então, assim, cada vez mais eu me chego à conclusão de que ele, de fato, teve um papel muito essencial no desenho político de tudo isso que a gente está vendo e está discutindo no dia de hoje. Essa importância dele não é pouca, não. Ele realmente foi o grande agente de transformação, talvez, né? Não o agente de transformação, mas que desenhou a transformação e conseguiu fazer ela emplacar lá dentro, né? Claro que isso a gente sempre tem que pensar numa rede, a gente não pode pensar que sozinho uma pessoa muda de instituição. Seria a mesma coisa que dizer que o Moro fez tudo que fez sozinho, né? Que a Lava Jato é uma invenção da cabeça dele. Não é disso que se trata, né? Mas o Vilas Boas tem um papel muito central nisso, né? Enfim, esse desenho israelense, né? Entre outras coisas, eu acho que ele repercutiu de alguma maneira, né, na própria ideia e concepção de como seria a montagem da base industrial de defesa brasileira. Por quê? Porque, de certa maneira, eu acho que eles estavam muito influenciados pela ideia de como esse setor de negócios se montou em Israel, né? Eu não sei se você sabe disso. Eu sei por alto também. Eu acho que você talvez saiba melhor do que eu, né? Mas seria preciso investigar isso. Eu, obviamente, só ouvi falar. Mas a economia israelense, ela se destacou nos últimos anos, o dinamismo dela, a partir de uma quantidade gigantesca de startups e empresas que fazem, vamos dizer assim, essa ponte entre tecnologias de software, alguma coisa de hardware e indústria de defesa lá, numa área muito sensível. Mas eu acho que eles, na verdade, aqui pensaram num desenho que fizesse, como que a gente pode dizer, a dispersão, né? Você implode o monopólio e a concentração que estava muito na mão de 2 ou 3 empresas, como Embraer e Odebrecht, e as associações entre elas, e dá espaço para um conjunto enorme de startups assumirem esse lugar. E de onde iriam sair essas startups? Elas seriam espelhos do ITA, do Exército, daquele setor militar que está plantado na Fiesp há vários anos, né? Dos convênios entre Exército e, por exemplo, Fundação Getúlio Vargas. Então, assim, você precisa pensar, por que o Exército e a FGV dão
fazem um enorme programa de MBA para oficiais que têm mais de 20 anos. E que tem sido, assim, os oficiais têm como você pode dizer, pago o MBA lá. Por que você acha que os caras têm, por exemplo, uma cabeça neoliberal tão evidente, né? Como vem demonstrando o Coronel Heraldo, né? Fala sempre em como o neoliberalismo se implantou lá. Ele, que é especialista em logística e educação, sacou direitinho essa movimentação lá. Porque, obviamente, você tem um espelho aí entre a organização militar e o que eles estavam planejando para ser a nova base industrial de defesa composta de um monte de empresas. E aí, de repente, você tem, de fato, né, no board das empresas estatais que gerenciavam a defesa brasileira, esse enclave entre os petistas e a Odebrecht, que era um negócio que precisava ser implodido para descentralizar. E a Operação Lava Jato, mais do que convinha para fazer esse negócio, porque fora isso você ganha de brinde todo o verniz ideológico, né, que junta como uma espécie de fato insofismável a ideia de que existia uma associação corrupta entre oligarquias e o Partido dos Trabalhadores, e que agora eles habilmente, para voltar ao começo daquilo que a gente estava pondo, começam a também englobar com esse negócio aí a ideia dos bancos como parte dessa associação. E isso vai ser curioso ver, né? Porque realmente eu não tenho muita noção se tem ligação entre os bancos e a indústria de defesa, que é essa que eles estão querendo de fato atuar. Mas isso seria uma coisa interessante para a gente investigar melhor. Não sei, mas percebe como todas essas coisas estão engatadas num rolo enorme? O que a gente fez aqui, né? Nessa 1h e pouco. Deu volta, e acaba falando sempre das mesmas coisas, né? Na verdade, como tudo isso é parte de um processo de aparelhamento do Estado, de gerenciamento das relações entre capital e Estado, que passa a estar todo na mão do Exército. Agora, eu te pergunto, né? E eu vou precisar meio que perguntar isso para fechar a minha participação aqui, porque eu vou ter que ir embora. Você acha realmente que daqui 2 anos, nas eleições de 2020, esse pessoal vai botar 22. Tudo isso... 22. A perder? 2022. Vai botar tudo isso a perder assim, num passe de mágica? Com controle total, como eles falaram aí, do submundo da internet, com controle da urna eletrônica, com controle na sinergia com a juristocracia de quem pode ou não sair candidato, quem pode ou não usar a caixa 2, na sinergia com a Rede Globo, que você não há de crer, você que está me assistindo, que essa briga do pessoal com a Globo é real, não é? Então, eu, como você, eu acho que essa história de colocar as fichas em 2022 é muito ingênua, para dizer o mínimo. Mas às vezes a pessoa não tem alternativa. Né? Ou, aí tem que falar como Lula. Não interessa quem será o candidato, nós já ganhamos 2022. Piero, para fechar a sua participação hoje, eu ia pedir justamente que você comentasse isso, né? Já que na semana passada a gente teve mais um passo na questão do Lula, o verso da moeda, cultivado por eles, né? Como justamente o que gera coesão do lado da direita é o fantasma da volta e tal. Inclusive saiu uma pesquisa aí dizendo que mesmo quem está com restrições ao Bolsonaro que votou nele, para manter o PT fora do poder, né, votaria no Bolsonaro de novo e tal. E aí o que aconteceu? Na semana passada, o TRF4, aquele da sinergia original lá do Vila de Flores, o TRF4 com o Comando Sul, rejeitou os embargos, aí passa agora para o 3º grau, o STJ, sendo que até hoje não saiu o acórdão daquela decisão do STF de que a prisão não começa mais após a condenação em segunda instância. É uma jurisprudência, entre aspas, de TV Justiça, uma jurisprudência midiática. Não sei nem como é que o pessoal que, por exemplo, pediu a libertação do Lula, que pediu a libertação do José Dirceu, do Vacari, como é que é o nome? Do Eduardo Azeredo, em Minas Gerais, com base nisso. Como é que você cita uma jurisprudência televisiva que não tem acórdão publicado? Eu não sei, porque o Toffoli, talvez ali ouvindo o Ajax, criou
uma nova gaveta, né, um novo embargo de gaveta, que é tem que esperar eu conversar com os demais para chegar a uma redação comum de como deve ser o acordo. Uma novidade, eu não conhecia esse novo recurso no direito, assim, a gente está sempre aprendendo, né, estamos sempre aprendendo coisas novas. E aí, até hoje a gente não sabe se então não é no segundo grau, mas é o quê? Até o último recurso no STF, é no terceiro grau, que era o que o Toffoli supostamente ia tentar costurar com o pessoal que votou. Inclusive, não havia maioria para essa história de recurso até o final. Algumas pessoas lá, o Marco Aurélio Mello, estavam, é até o final. Outros, eles estavam, não, eu acho que tem que ser o STJ, mas todos concordaram que não era o segundo grau. Isso já foi o suficiente para tirar o Lula da cadeia, tirar o Zé Dirceu da cadeia, tirar o Eduardo Azeredo lá da cadeia, que ele estava lá no negócio da PM em Minas Gerais. Mas até hoje a gente não sabe. E isso aí talvez esteja esperando justamente o julgamento desse segundo processo do Lula, que, como eu já falei aqui, é bem mais complicado do que o primeiro. Não há corrupção passiva provada, mas tem deslize, que você pode dizer que é ético, no mínimo uma grande ingenuidade de aceitar um presente de empreiteiros, uma pessoa que com a exposição dele não poderia, com os interesses que ele contrariou, nunca poderia. Então, se o do Triplex, que era totalmente forçado, foi confirmada a condenação por unanimidade no STJ, ceteris paribus, mantidas as condições circundantes, a tendência é que esse, que é mais complicado ainda, porque houve a fruição da reforma, não tem que discutir, atenção, se o sítio é ou não é, isso não é argumento, eles não alegaram que o sítio é do Lula, eles alegaram que a reforma foi encomendada por pessoas da família Lula da Silva, e tem lá os pedidos da dona Marisa, de como deveria ser a cozinha e tal, etc e tal, e foi fruída por anos e anos pela família, então isso já seria, eles estão dizendo, a vantagem indevida. Só que não é vantagem indevida, você pode falar, bom, receber um presente é adequado, não é adequado para um ex-presidente, aí fica com seu juízo, mas não é crime, não é corrupção. E nunca conseguiram provar o ato de ofício, né? Então, em troca disso, o Lula mandou a Petrobras dar o contrato XYZ para o Odebrecht. Nunca conseguiram. Então, o crime não tem. Mas o outro, que sequer foi fruído pela família Lula da Silva, que era o Triplex, já foi confirmado por unanimidade lá na Câmara de Gás. E aí, se houver a confirmação, quando houver a confirmação, unifica as duas penas, em tese, o Lula teria que voltar para a cadeia, que não mais será a superintendência da Polícia Federal, com acampamento na frente, recebendo Noam Chomsky, não sei o quê. De repente vai ser no batalhão de fronteira, lá em Roraima, vai saber. Enfim, né? Então, fica essa coisa, mas aí ao mesmo tempo o Lula escala um pouquinho a retórica, falando que é hora de radicalização. Então, mais uma vez, está aí na tela, ó. Ele falando, eu penso que nós vamos ter que radicalizar um pouco mais para fazer a democracia funcionar. Pedro, lá em 2022. Acho que minha autocrítica é que fui republicano demais. O discurso daquela empresária com os enfermeiros em Brasília, aquilo é fascismo. E aí, Pedro, eu queria ouvir então você sobre esse movimento do Lula e a confirmação, lembrando sempre da infame sinergia entre os militares e a juristocracia, né? As duas castas não eleitas do Estado, e sinergia também com a finança e com os monopólios midiáticos, sejam os velhos, a Globo, sejam os novos, Facebook, Twitter, agora até de papel passado com esse pronunciamento do sujeito aí, quando deixou a ser Comsex, Piero Leiner. Soma isso, o Zé Dirceu publicou ontem um artigo também falando que agora está mais do que claro que está havendo um autogolpe militar, e ele bota o dedo na cara dos militares, acusa, etc. e tal. Mas é um artigo laudatório pra caramba, entendeu? Não acrescenta nada de novo, não tem uma análise estratégica. Então, assim, a gente só sacando que o Zé Dirceu não é nenhum tonto, ele fez isso justamente para provocar e atiçar o discurso antipetista deles de novo. Eu acho que, enfim, todas essas coisas entram nesse imbróglio que a gente está vendo, né, a superfície desse negócio. Tudo que você falou aqui, vamos dizer assim, é o que tem de absolutamente concreto, que é o time que eles usam para fazer as decisões, né? E que a gente nunca vai saber. Eu acho que, assim, quando chegar perto das eleições, eles vão capturar o Lula de novo. E eu não sei que raio que o Lula está achando que, enfim, que talvez ele tenha entrado num acordo, uma coisa assim. Eu realmente parei de prestar um pouco atenção
Eu não era nascido, Piero, na época das grandes greves do ABC, mas o que eu ouvi de pessoas que relatavam é que a técnica de negociação sindical do Lula sempre foi aquela de se cacifar radicalizando no discurso inicialmente para chegar com o patrão e falar, olha, você tem que dar uma coisa boa aí porque o pessoal ali está radicalizado. E aí depois ele chegava e com as concessões que ele conseguia, pacificava a base. Então, talvez mutatis mutandis seja uma coisa parecida com mas isso. Mas ele não está radicalizando, pelo contrário, né? Ele se assumiu numa postura super republicana agora, com a coisa da manifestação do 1º de maio. Ele não aproveitou nenhuma dessas oportunidades e recentemente, inclusive, tem gente dentro do próprio partido, eu vi em Facebook e tal, um discurso de cadê o Lula? O que você está fazendo? Enfim... Cadê o Lula? O Lula tá na live, mas todo dia tem uma live do Lula. Como cadê o Lula? Tá no YouTube. Pois é, mas as pessoas estão dizendo que isso é insuficiente, né? E aí fica um bate-bola, pelo que eu vejo, né, de pessoas um tanto dizendo assim, ele já deu a sua contribuição para o Brasil, e outras falando assim, não, veja bem, o Mandela saiu de uma situação miserável e foi para a luta, o Mujica passou muito pior do que o Lula na prisão e não se furtou a luta, e o Lula agora só está pensando na vida dele com a Janja, ou sei lá quem, nem sei o nome, mas eu, sinceramente, não tenho mais a mínima ideia do que se passa ali, só acho que, assim, o PT está completamente em banho-maria. Essa discussão ontem, de Ciro, Lula e Felipe Neto, que eu até de manhã não sabia quem era esse Felipe Neto, depois vieram me dizer, Cláudio Abrão, e falou, não, é o youtuber mais influente do Brasil, para você ver como realmente eu devo ser uma besta quadrada mesmo. Eu não sabia quem era, porque todos eles têm, ou é Neto, ou é Martins, ou é Felipe, sei lá, eu não sabia quem é quem, tem muito nome novo que apareceu. Né? Não, mas isso é importante. Essa manifestação de você não saber quem é, eu por muito tempo tampouco soube quem era, reflete a questão da segmentação no mercado de opinião das redes sociais, a bolificação, né, a tribalização que a gente está vendo. Então, às vezes, tem fenômenos midiáticos enormes que a gente tem a menor noção que estão acontecendo porque você tem a segmentação. O pessoal gamer está vendo uma coisa, o pessoal que comenta Big Brother está vendo outra, o pessoal do jornalismo político está vendo uma coisa, o pessoal de bolsa, olha o que tem de live de investimento, aplicação financeira, e dá milhares de pessoas assistindo, o pessoal da classe média, velho, daí todo botando, assistindo live, dá 3.000, 4.000 pessoas assistindo ao vivo, eu vejo às vezes. Então, é uma segmentação, e isso é algo que a gente tem que levar em conta, né? Essa segmentação muito definida do mercado de opinião com essas mídias sociais, Piero. Enfim, eu não tinha a mínima noção, mas se o que a gente viu aqui, de fato, né, desse controle da internet e quem é que está por detrás dele, assim... Pois é, a gente, por exemplo, estamos associados, né, mais uma vez a coisas bizarras, aí, videoclipes pop, nada de coisa de política, e muito menos Brasil. Vou botar aqui na tela para o pessoal ver, para você ver aquela questão ainda que o Maurício Molinari lembrou aqui na sexta-feira, né? A gente está democratizando a geração de conteúdo, mas a distribuição e seus algoritmos continuam monopolizados, ou mais do que nunca monopolizados, já que agora, né, até um instrumento para fazer essa segmentação tailor-made aí de para quem vai, quanto vai, é mais sofisticado do que nunca com os algoritmos. Então, estou mostrando aqui o que o Duplo Expresso aparece associado para mim hoje. Ariana Grande e Justin Bieber. Olha só, Ariana Grande e Justin... Você conhece esse, Piero? Ariana Grande e Justin Bieber? Esse Justin Bieber, essa primeira eu nunca ouvi falar. O Justin Bieber eu já... Fala com seu filho que ele sabe quem é a Ariana Grande. Então, aí aqui, ó, outras coisas bizarras e tal, ou seja, nada a ver com o Brasil, nada a ver com política, né? Isso é uma das formas light que eles usam para tentar reduzir o nosso alcance, e ninguém vai receber por conta disso como sugestão. Hoje a pessoa está vendo um vídeo de política, de algum site do Peguinho Vermelho e tal, não vai aparecer, olha, você que está interessado nisso, tem esse aqui do Duplo Expresso, não quer ver o Piero Larner e o Nildo Lix? Não vai aparecer. Olha só, para mim aparece aqui um negócio de coisa infantil, como sempre, Dia das Mães, Roberto Carlos, Emicida, Golaços do Fred,
Nada de política, enfim. Pois é, entendeu? É uma das modalidades apenas. Tem também essa questão de desinscrever as pessoas, não mandar notificação, desmonetizar. É uma, enfim, a miria. Ah, teve aquela da semana passada, lembra? Da queda do sinal, que no final ficou faltando 17 minutos da sua fala, mas diluído, então tornava ininteligível a fala por completo. Aí você fala, pô, mas então o YouTube ficou sem? Não. No dia seguinte, aí eles sobem o que faltava, os 17 minutos faltantes. Enfim, eles vão inovando, sofisticando, a gente vai sempre aprendendo aqui nas modalidades novas, atuais de censura. Aquela, uma coisa antiga lá, censura livre, censura não sei o quê, manda para Brasília, Brasília tem que aprovar, não aprovar. Uma coisa antiga, século XX. Agora é muito mais sofisticado, Piero. Eu só te digo uma coisa. Bom, eu preciso dizer porque eu vou precisar mesmo sair daqui. Que é o seguinte, os caras estão com o PT no bolso, entendeu? Não pode, o PT é um patrimônio que a gente tem, entendeu? Foi construído a partir de anos. Eles têm que sair dessa encurralada, entendeu? De se deixar ser usado nas horas que interessam, entendeu? Para aparecer como grande bode expiatório. Não pode. Ah, tá todo mundo pendurado, Piero. Tá todo mundo pendurado na juristocracia. Como é que ele. Você tá. Mas já falamos, você quer fazer autocrítica de vez? Bota o terremoto para funcionar, entendeu? Ah, sim. É isso aí. Entendeu? Eu reafirmei aqui semanas atrás. Próprio... Pro líder do PT no Senado, que o presidente Lula querendo, a gente não vai se furtar a reativar todo mundo aqui na Suíça para ir pedir os documentos do Odebrecht. Faz o auto-reboot do PT, você vai ver, aí você entra com um efeito dominó em cima disso e eles não vão mais ter o controle da situação. O PT tem que sair do controle narrativo que foi estabelecido por esses caras, que agora estão conseguindo sequestrar a pauta antibanco, Romulo. Na geração é o que resta, Piero. Nessa geração é o que resta. Então, assim, eu acho que o PT tem uma função social histórica incrível no Brasil. Eles têm que agora observar as coisas com mais estratégia. Assim, não pode deixar só o Dirceu fazendo mini provocação. Aí tem que começar a pensar e jogar o partido para uma coisa diferente. Mas eu, enfim, não sou do PT, não tenho acesso ao partido, aos quadros, eu acho, enfim, o que eu posso só dizer, enfim, é isso que eu enxergo aqui, o meu palpite é esse. Pois é, Piero, mas aí para concluir a sua participação, eu vou comentar o seguinte, eu vou falar aqui dessa questão da live, né, que eu estou realmente questionando se é oportuno ou inconveniente para essas pessoas o que eles estão fazendo, mas eu não tenho resposta, quero jogar o problema aqui, inclusive pedir para os profissionais que me ajudem, mas indicando os limites dessa suposta radicalização do Lula, com quem que ele estava numa dessas lives flopadas, lives sem audiência? Você vê o ex-presidente Lula numa live de 7 mil, assim, perdendo, né, levando uma lavada do Duplo Expresso. Pois é, ele estava com a Luiz Mercadante, que já significa uma postura, né, mas estava também com a Tereza Cruvinel e com a Helena Chagas. Helena Chagas, eu não esqueço, é aquela que, quando teve a confirmação de 3-0 da condenação do Lula no TRF4, e que no dia seguinte ele fez o discurso do qual eu gostei muito, em que ele falou: não reconheço o julgamento de ontem porque foi uma farsa. O pessoal levantou o cabelo, Piero, e aí alguém das cortes superiores, lá da Sinergia, recorreu a Helena Chagas e falou: Helena Chagas, manda um recado aí para esse pessoal, você que foi ministro de governos do PT, fala o seguinte: nós queremos ajudar o Lula para ele preservar direito político, ser candidato e não ser preso, não tinha sido preso ainda não. A gente quer ajudar, mas com esse discurso dele de enfrentamento ao judiciário, de chamar o blefe de enfrentamento, aí não pode, aí não dá. E aí ela botou esse recado, o recado foi assimilado. Então o Lula baixou e é aquela coisa: eu vou provar minha inocência, porque não tem, Dona Lindu me ensinou a andar de cabeça erguida, então eu vou a pé a Brasília mostrar minha inocência. Então aquele discurso do dia seguinte, que era o adequado na minha avaliação, e na sua também, que está falando que tem que chamar o blefe, tem que radicalizar, na live o Lula está com a Helena Chagas, com a Tereza Cruvinel e com a Luiz Mercadante, com 7 mil visualizações, Piero Leiner, para concluir. 7 mil. É isso. Como diria Jerry Maguire, help me, help you. É isso aí. Grande Piero Leiner, muito obrigado por mais um comentário aqui. A gente aguarda a sua volta na próxima terça-feira. Legal, Ramos. Brigadão aí. Só para frisar, hein, porque eu vi essa conversinha ontem aparecendo no Facebook, de que o Duplo Expresso era antipetista, que tinha raiva do PT, que não sei o quê. Olha, eu não vejo isso não, hein?
Na verdade, eu acho que a gente está querendo é ser amigo mesmo e tentando dar dicas aí para o partido não cair de novo na armadilha que enfiaram ele desde 2016. Essa é a minha opinião. Entendeu? Ah, que eu estou procurando aqui, eu não vou conseguir encontrar, porque quando teve essa microcismogênese da cismogênese Ciro-PT ontem, um Cirominion falou que eu sou Lulominion. Falou, o Grupo Expresso tem essa coisa de Lulominion e não sei o que e tal. Você vê que incrível, né? A gente consegue desagradar todo mundo, Fiero. Paciência. Tá no Twitter isso, de repente eu encontro aqui. Valeu, Fiero, até terça que vem. Valeu, Romulo, um abração aí. Até mais, abraço pro pessoal todo que tá assistindo. Fiquem bem aí, gente. Isso aí, conversamos aqui com o Piero Leiner. Ele